Deus abençoe a sua vida. Estamos vindo aqui trazer essa direção sobre os servos de Deus na vida pública. Senhora, senhor, se você não sabe, fique sabendo, porque Deus também tem seus interesses na vida pública. E quem é de Deus atende os interesses de Deus. Quem não é dele atende os seus próprios interesses. Minha amiga e meu amigo, a palavra de Deus, ela é bem clara, ela é bem sincera, ela é uma espada de dois gumes que abre a mente de qualquer ouvinte. Por mais que esse ouvinte não tenha ainda um encontro com ele, ainda não nasceu da água e não nasceu do Espírito, mas a palavra de Deus, ela abre a mente das pessoas. Não é assim quando as pessoas vão para a escola? Os livros de matemática, geografia, os livros de história, química, física, não abre a mente ali dos alunos? É ou não é verdade? Quem vai tirar carteira de trânsito não tem que estar ali com o instrutor, não tem ali as leis para estudar? Então, os manuais, os livros, eles abrem a mente daquela pessoa naquilo que quer se formar. Minha amiga, meu amigo, assim também a palavra de Deus, ela forma em nós, não é uma religião. A palavra de Deus não forma em nós a pregação de um pregador, não. A palavra de Deus forma em nós o seu caráter de filho de Deus. O Senhor Jesus esteve aqui na terra. As pessoas não falam tanto em Natal que nasceu um menino, mas ele não é mais menino, ele é Senhor. Já foi um menino quando esteve aqui em corpo humano. Ele era o verbo e Deus transformou ele em carne para atender os seus planos aqui na terra, onde Jesus falou com várias autoridades políticas, também falou com muitos religiosos, com vários tipos de religiões, denominações, instituições e vários povos. Minha amiga, meu amigo, e desde menino a sabedoria dele excedia a sabedoria dos sábios daquelas épocas. Então, o tema é sobre os políticos que são criaturas e os políticos que são filhos de Deus. Não está aqui falando políticos de uma instituição, políticos de uma denominação, de uma religião, independente se esses homens e mulheres que estão na vida pública têm uma religião e têm uma denominação ou uma instituição, como queira. O problema não é isso. O problema é se essa pessoa, se essa autoridade que foi eleita pelos eleitores tem o caráter de Deus, se ele tem a mente de Cristo. Aí que é o problema. Ter uma Bíblia, ter um título de pastor, de pregador, ter estar numa placa não quer dizer que é filho de Deus. Judas fazia parte dos 12. Judas tinha um nome de discípulo que o próprio Senhor Jesus colocou nele. Jesus escolheu o discípulo Judas. Mesmo Jesus sabendo quem era Mateus, Marcos, Tiago, Lucas, Pedro, Paulo, que veio depois. É? Jesus sabia quem era Judas, mas não deixou de escolher ele, minha amiga, meu amigo. E Judas foi um dos traidores. Judas que entregou o Senhor Jesus aonde ele estava. As autoridades foi até Judas e depois Judas foi até as autoridades políticas para poder entregar o Senhor Jesus. É ou não é verdade? Tá vendo? Então, mas os políticos que são filhos de Deus, ele tem o caráter de Deus, são fiéis, respeita a população, o cidadão. Por exemplo, eu fui eleito na cidade de Belford Roxo
pelo povo de Deus e por muita gente que nem é filho de Deus, são criaturas, mas deram o voto de confiança. E mais de 200 mil pessoas são eleitores. Independente se votaram em mim ou não, eu tenho que respeitar toda a população da cidade de Belford Roxo. Eu tenho que respeitar as pessoas de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e de toda a nação brasileira, até as estrangeiras, que nós temos o caráter do Senhor Jesus. Deus, ele não mexe em personalidade, ele mexe em caráter. Ele transforma o caráter daquela criatura para se tornar filho de Deus. Então, todas as pessoas que estão na vida pública, que se dizem evangélicos, se dizem crentes, espíritas, católicos, seja qual for a denominação, não importa, umbandista, se é do candomblé, não importa. Não importa se esse político eleito pelo povo, ele tem a sua denominação, sua religião, mas como ele é, como é que ele procede ali no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário. Ele tem comportamento de criatura ou tem comportamento de filho de Deus? Porque a criatura, ela é corrupta. A Bíblia, em Gálatas capítulo 5, fala das obras da carne. Como é o comportamento de quem ainda é uma criatura. Tem uma mente terrena, uma mente carnal. Então você não espera nada de quem tem uma mente terrena. A pessoa que é criatura, ela vai ser falsa cedo ou tarde, vai ser mentirosa, promete e não vai cumprir. Olha aí, no Brasil inteiro, o que mais teve nas últimas eleições para presidente, para governador, senador, deputado estadual, federal, foi promessas. Agora, nas eleições de 2024 desse ano, o que mais teve de todos os prefeitos que se candidataram e vereadores foram promessas. Ou promessas saindo da boca de quem é filho de Deus, ou saindo da boca de quem é criatura. Porque os filhos de Deus, se promete, tem que cumprir. Porque ele tem o caráter de Deus. E o caráter de Deus é cumprir o que promete. Porque se promete e não cumpre, é mau caráter. É falso, é fingido, é oportunista, é enganador. A criatura não. A criatura tem a cara mal lavada. A criatura promete uma coisa e promete outra. Tem sombra de variação. Filho de Deus não. O político que é filho de Deus, ele respeita Deus em primeiro lugar e depois o seu próximo. Se esse político diz que é de Deus e ele não cumpre a palavra dele, ele não tem nada de Deus. Ele é um político criatura, carnal. Então ele vai ser falso, fingido, oportunista, vai trair cedo ou tarde, vai se rolar na lama como os porcos. Vai fazer o quê? Mas ele vai fazer tudo isso conhecendo a palavra de Deus. Não tem conversa. Então, minha amiga, meu amigo, então nós vemos aí vários embates na cidade, no estado, no país, porque esses políticos são criatura. Não adianta espraguejar, xingar, não vai mudar nada. Porque é o caráter dele de criatura, não é caráter de filho de Deus. É o que diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14 ao 16, não ponhais em julgo dele a justiça e a iniquidade. Ou que comunhão da luz com as trevas? Está aqui o Espírito Santo usando a boca de Paulo, dizendo que comunhão tem entre a justiça e a iniquidade. Que comunhão tem a luz com as trevas? Quem são as pessoas da justiça? Os filhos de Deus. Quem são a iniquidade? As criaturas. Quem são a luz? Os filhos de Deus. Quem são as trevas? A criatura. São os carnais terrenos.
São corações desesperadamente corruptos. Não nasceram de novo. Está dentro de uma religião, está dentro de uma instituição, tem sua religião, se diz católico, espírita, evangélico, crente, se diz pastor, bispo, papa, arcebispo, cardeal, seja lá o que for. Mas é falso, é mentiroso, cobiça a mulher do próximo, cobiça o dinheiro dos outros, cobiça a avareza, é ambicioso. Então essa pessoa não tem nada de filho de Deus. Infelizmente, a maioria dos políticos que foram eleitos no Brasil, eu digo no Brasil, não falo nem pelo mundo, são criatura. E criaturas disfarçadas de evangélicos. E por aí vai. Vai fazer o quê, minha amiga e meu amigo? Se eu sou um deles, a minha casa vai cair também cedo ou tarde. Se eu sou um filho de Deus vestido de criatura, a minha casa vai cair cedo ou tarde. Lembra de Adão e Eva quando pecaram? Se tornaram criatura. E eles, ao pecarem, o que eles fizeram? Abriu a mente deles, viram que estavam nus, pegaram rapidinho aquelas folhas de parreira e cobriram. A mulher colocou sobre os seus seios, sobre as suas partes íntimas, e Adão colocou também aquelas folhas sobre a parte íntima dele para cobrir a nudez. E se esconderam de Deus. É assim que faz quem é criatura. A criatura não põe a cara. Ladrão põe a cara. Ladrão, ele sai pela rua à vontade. Ladrão que rouba quer esconder. É ou não é verdade? Assim trabalha o ladrão, o criminoso, o mau caráter. A criatura tem esse caráter. É ou não é? O mentiroso, o adúltero sempre quer se esconder. E essas folhas que Adão e Eva se esconderam, cobrindo a sua nudez, representam o quê? A religião. As religiões, as denominações, a mentira, a farsa, a hipocrisia são escondidas atrás de uma hipocrisia, de uma falsidade. E Deus, vendo aquilo, o que Deus fez? Teve que matar um animal. Ele matou um animal, matou um cordeiro, pegou as vestes dele e vestiu Adão e Eva. Está lá. Você vê que Deus invalidou a vestimenta deles, que era a arte de imaginação criado pela mente, pelo coração deles após o pecado, a desobediência, se tornaram criatura, e Deus arrancou aquelas vestes deles e colocou uma vestimenta nova, que é a vestimenta feita pelas mãos de Deus. Deus teve que matar um animal, derramar o sangue daquele animal para poder cobrir a nudez do homem e da mulher. Então, e é o que acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que estavam bem com Deus, eram filhos, voltaram a se tornar criatura de novo. Um dia foi filho, mas voltaram a se tornar criatura. Quem está de pé, cuide para que não caia. Então, quando você vê um monte de políticos, seja ele do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, fazendo maldade com as pessoas na vida pública, são criaturas. E Jesus não manda eu nem espraguejá-los, nem amaldiçoá-los, nem condená-los. Jesus manda eu ainda orar por eles, amá-los, mas não quer dizer que eu tenho que conviver com eles e coadunar com eles. E a justiça tem que tomar providências. É ou não é verdade? Se a justiça do poder judiciário e outros poderes não tomam, alguma coisa tem de errado. Porque quem cala se consente. É ou não é? Porque eu não sou a favor a Deus e a população. Eu não posso ser conivente. Minha amiga e meu amigo, é um preço que nós pagamos muito alto por fazer parte da política suja que existe em todo o Brasil. Essa política está aí suja. É ou não é verdade? O reino de Deus é um reino limpo. E o anjo que Deus criou começou a fazer uma politicagem dentro do reino de Deus. E conseguiu convencer a terça parte dos anjos. Quase ele esvaziou os anjos, os céus. E os anjos, a terça parte, se tornaram corruptos igual a ele.
mau caráter igual a ele. Foram expulsos e estão aí na terra hoje. Esses demônios estão aí, ó. E estão no corpo de muita gente. Esses demônios corruptos, esses demônios assassinos e homicidas e invejosos, eles estão no corpo de muitas criaturas. Satanás não consegue entrar no corpo de alguém que se tornou filho de Deus, a não ser que esse filho de Deus volta a comer a lavagem dos porcos. É ou não é? Sim ou não? Ele volta a se tornar incrédulo, se tornar corrupto. Aí vem o que já estava antes e mais 7 piores para dentro do corpo dessa criatura. E o estado desse homem, dessa criatura, se torna pior de como chegou diante de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, não se espera nada de quem é corrupto, de quem é criatura. É guerra, não tem jeito. Marido criatura, esposa criatura, filho criatura. Se você tem filhos, como eu também tenho filhos, e se seus filhos são criatura, o que você acha que vai acontecer? Qual é o seu comportamento deles? É guerra. Enquanto eles não se converterem, não nascerem de novo, vai sempre estar enchendo o saco do pai, da mãe, vai sempre estar perturbando, atormentando, porque ele é criatura. Marido criatura. A pessoa que é criatura bebe, fuma, cheira. Não estou generalizando, mas a criatura você não espera nada dela. A criatura ela é falsa, é fingida, é oportunista. Não se espera nada da criatura. A criatura é hipócrita. Não se espera nada. Pode ter o título que for, pode ter título do que for na terra, mas se não é filho, não tem o caráter de Deus. Porque quem tem o caráter de Deus paga o que é dos outros, paga os seus impostos, paga a conta de água, paga a conta de luz, paga o que está devendo. É ou não é verdade? Paga os seus impostos. É ou não é? Sejam eles caros ou não, paga. É ou não é verdade? O filho de Deus que está na política, na vida pública ou não, qualquer lugar exercendo um título, uma posição, ele tem que ter o caráter de Deus, não é o caráter da religião. Eu não tenho que andar na cidade onde eu estou com título de pastor ou da igreja universal, não. Eu tenho que andar com o caráter de Cristo. Essas outras coisas são as demais coisas. Eu tenho que exalar o caráter. Pô, ali vai um homem sério, um homem comprometido, um homem que está na vida pública, que tem o caráter de Deus. Não pode fazer mais porque o sistema é cruel. O sistema político é duro. O sistema político trabalha para todo mundo estar junto. Mas tem que haver a separação. Doa quem doer, goste quem quiser gostar. Se vai olhar com maus olhos, se vai falar mal nas suas costas, para mim eu estou pouco preocupado com isso. Nós temos que ter posicionamento. E a pessoa que é criatura, ela só pensa no umbigo dela, só no ventre dela, só na barriga dela, na barriga dele. É assim que funciona a criatura. A criatura quer que o povo se dane. A criatura quer que tudo pegue fogo. A criatura quer mais que o povo se dane. É verdade, me desculpe. Porque o Filho de Deus, ele não tem esse caráter. Por isso nós estamos aí até o dia 20 de janeiro. Estamos no propósito, oração, jejum, clamor, fazendo o que Deus mandou. E vamos derramar o sal e o óleo em toda a cidade para desfazer as obras das trevas nesse município de Belfor Roxo, desse estado, desse país. Tá bom? Então, minha amiga, meu amigo, tá aí a diferença entre os políticos que são filhos de Deus e os políticos que são criatura. Não se espera nada, ok? Então, é assim que funciona, ok? E eu preparei essa canção muito bacana para nós encerrar essa live. Você pode ir lá nos meus comentários, vou desligar já a live, você vai lá e comenta, compartilha e fica à vontade, pode falar à vontade, ok? Você sabe se você é uma criatura ou é filho de Deus. Eu sei também quem é.
Eu não sou pela opinião dos outros. O Filho de Deus respeita o próximo. A criatura não. A criatura não respeita o próximo. É mau caráter. É fingido. É fingido. Assim é a criatura. A vida não vale nada. Sem tua presença é uma baixada, uma falsa aparência. Tá vendo? Esse é o caráter de quem é criatura. Falsa aparência. Um abraço ao Rael, Raquel, a Marcela. Um abraço ao Júlio César. Deus abençoe a Cris Vidas, Johnny, o Araújo, Flávio, Cláudio, Titonelli. É isso aí. Comente, compartilhe, curte para abençoar outras pessoas, para abrir a visão delas. Que o povo sofre por falta de conhecimento. Muita gente tem sido ignorante a esses assuntos. Mas Deus vai nos usar para abrir a visão dessas pessoas. Um abraço, fica com Deus.